Olá, queridos alunos, queridas alunas do Colégio Objetivo do terceiro ano, que é o professor Tiago. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre os módulos 29 e o módulo 30. Vamos entrar hoje com mais afinco na política interna do Segundo Reinado e também na evolução do café, na questão cafeeira no Brasil e a imigração. Qual seria a ligação entre esses dois fatos históricos que aconteceram aqui no nosso país? Primeiramente, vamos entender o contexto daquela época e saber de quando até quando foi o Segundo Reinado. Então nós temos o Segundo Reinado acontecendo, no período aí histórico de 1840 até 1889. Então durou bastante tempo, durou muito tempo, foi o período aí monarquista no Brasil que mais teve duração. Lembrando que o primeiro reinado teve uma pequena duração, nós temos o período regencial e logo após isso o período aí do Segundo Reinado. Período regencial, importante entender agora o contexto final do período regencial, que eu não falei na última aula, para que nós possamos adentrar no Segundo Reinado, principalmente fatos que estão relacionados ao golpe da maioridade. Vocês lembram que Dom Pedro II estava esperando para assumir o poder, foi um acordo que Dom Pedro I fez com ele, quando foi embora, voltou para Portugal. Então ele ficou esperando para assumir esse poder durante algum tempo, até ter a maioridade. Então existia uma lei, dentro da Constituição do Brasil, que ele tinha que ter uma certa idade, uma idade para que pudesse assumir o poder. Esse golpe da maioridade ele vai ser um golpe porque Dom Pedro II vai assumir o poder com apenas 14 anos de idade. É claro que ele vai ter muitas pessoas ao seu lado, vai ter um ministério que ia ajudar ele nesse contexto, conselheiros, mas ele tinha apenas 14 anos de idade. Então não tinha uma preparação ainda para ser um monarquista, para ser o rei do Brasil. Então, nesse início. Depois nós sabemos que nós tivemos um período até satisfatório, um pouco tranquilo da política brasileira, ainda no Segundo Reinado, mas no início não foi assim. Para entendermos o Segundo Reinado, é importante entendermos todo esse processo que levou ao golpe da maioridade. Então nós temos lá problemas acontecendo na Assembleia, problemas acontecendo no final do período regencial. Quando nós temos dois partidos, lembram daqueles partidos que nós falamos na última aula, que lá no início eram lá os moderados, exaltados, os que queriam que Dom Pedro I também voltasse, quando nós falamos na relação dos restauradores. Esses partidos, essas correntes de pensamento vão se transformar no Partido Liberal e no Partido Conservador. Havia uma briga muito grande dentro da Assembleia para quem estaria no poder. Então havia uma divisão, no período regencial havia sim essa divisão. O período liberal apoiava a descentralização do poder das províncias. E quando nós falamos do partido conservador, esse partido vai apoiar a centralização. Então no final, quando Padre Feijó, que era o regente lá da Regência Una, sai do poder, é porque ele perde o poder. Por quê? Lembram da lei do ato adicional, que nós falamos na última aula? O que seria esse ato adicional? Deu mais possibilidades, deu abertura política para as províncias. Então o presidente provincial, o presidente daquela grande província, não ia, de certa forma, influenciar nas decisões locais. Então não tinha essa influência. E isso foi gerando, na visão deles, na visão dos conservadores, problemas políticos para o Brasil. Todas aquelas revoltas que aconteceram, os conservadores diziam que os problemas daquelas revoltas eram realmente essa descentralização política, o que gerou muitas brigas políticas dentro aí desse contexto mais local. Quando Araújo Lima assume o poder, Araújo Lima, que era um conservador, ele vai aprovar, na Assembleia, ele tinha o apoio da Assembleia para isso, vai aprovar a lei de interpretação do ato adicional. O que foi essa lei? Qual era o principal sentido dela?
tirar aquele poder que existia nas províncias, nas pequenas, não é? Naquelas localidades, da mão apenas de quem era, naquele momento, o governo, não é? Provincial, ali, local. Então, esse poder agora seria centralizado na mão do presidente provincial, como se fosse um governador do estado naquele momento. Então, vai tirar, não é como era antes, aquele poder, eles tinham autonomia para aquilo era até um acordo que eles tinham entre eles, não é? Entre o governo e entre os coronéis, vocês lembram disso? Nós falamos na última aula sobre o início daquele coronelismo, a questão também da frente militar, não é, do Brasil, a frente de defesa que começa a nascer naquele momento para ir contra todas aquelas revoltas que aconteciam. Então nós temos todo esse contexto, não é, tudo isso acontecendo, Araújo Lima vai para o poder e vai instituir agora um governo mais centralizado. Então já havia essa briga entre eles, tá? Outro contexto importante para trazer ainda mais centralidade no poder, falava-se nesse momento dessas ideias regressistas, não é? As ideias regressistas eram aquelas ideias de trazer de novo a centralização do poder, não é? Então tudo isso ajudou para que eles conseguissem aprovar essa lei interpretativa do ato adicional. Por outro lado, os liberais percebiam que essa centralização não era pensando tanto numa monarquia, mas pensando em quem estava no poder naquele momento, não é? Naquela época. Não estavam pensando tanto, por exemplo, Dom Pedro II, não é? Quando ele assumisse o poder, mas sim naquele governo da época. E falava-se até numa ditadura legal, não é? Então Araújo Lima falava de uma ditadura legal, o que não agradava, não é? Parte dos liberais. Então começa um movimento agora, sobre a maioridade de Dom Pedro II, chamado Clube da Maioridade, onde pensadores, pessoas que pertenciam à Assembleia, começam a fazer reuniões, encontros, debatendo essa ideia de que Dom Pedro II tinha que assumir o poder antes, porque eles não sabiam o que ia ser da política do Brasil se não houvesse uma pessoa, não é? Um líder, um rei, naquele momento era muito importante essa figura do rei, para levar essa política à frente. Então começa aí a partir ali de 1837, 1838, essa nova onda, não é? Essa onda desse clube da maioridade. Até que em 1840 nós chamamos de golpe da maioridade. Por quê? Quer dizer que toda a Assembleia não estava em conformidade com isso, houve violência? Não, porque contrariou a Constituição. Então eles vão mudar a lei e Dom Pedro II vai assumir o poder com o golpe da maioridade. Então nós falamos aqui do ato adicional, dessa relação do regressismo, da lei de interpretação do ato adicional, essa ditadura legal, e tudo isso vai levar a esse golpe da maioridade. Dom Pedro II vai assumir o poder, vai ser rei do Brasil com apenas 14 anos de idade. Já vai convocar ministérios, não é? E agora, de novo, a ascensão daquele poder que nós chamávamos de poder moderador. Lembra aquele poder que tinha sido suspenso, não é? Durante o período regencial? Agora ele vai voltar a ser colocado na política brasileira. Seu pai, Dom Pedro I, já tinha colocado, não é? O poder moderador, onde o rei, de certa forma, controlava a política, não é? Da maneira que ele queria, nomeando e tirando os ministros, o primeiro-ministro. Isso vai continuar da mesma maneira agora. O Brasil trazia um espelho do parlamentarismo inglês, não é? Exaltava o parlamentarismo inglês. Mas aqui esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque era muito diferente do parlamentarismo inglês. No parlamentarismo inglês, como é até hoje a monarquia parlamentarista que existe na Inglaterra, a rainha, não é, no caso de hoje, ela é representante do Estado. O representante do governo é o primeiro-ministro. A rainha não pode influenciar nas decisões do parlamento, não pode influenciar na nomeação do primeiro-ministro que é escolhido numa eleição, não é? Uma eleição dentro do parlamento. Tá? E ela não pode, não é, interferir nisso. No Brasil foi diferente. Não é? Esse parlamentarismo às avessas seria o quê? Esse rei influenciando, nomeando, renomeando quem ele
queria, não é, nesse sentido. Mas a nossa Constituição tinha eleições. Haviam eleições para escolher o primeiro-ministro? Haviam essas eleições. Mas a Assembleia não contrariava Dom Pedro II. Tá? Por quê? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Isso é muito importante entender. Quando nós falamos em partido liberal, tá, e partido conservador, não dá para ter uma ideia nesse momento de ideologias, que o Partido Liberal ia responder, ia defender as ideias liberais, não é? Aos ideais liberais da Revolução Francesa com força, não é? Com unhas e dentes. Não ia. E o Partido Conservador? Vocês vão entender por quê já. E o Partido Conservador? Também era conservador, queria manter as estruturas monarquistas, não é? O poder muito centralizado em Dom Pedro II, mas até onde convinha para eles. Porque esses dois partidos eram feitos por classes da aristocracia rural no Brasil, principalmente do Sudeste, quando a gente está falando desse governo, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente. E isso fazia com que eles atendessem em primeiro plano aos interesses econômicos deles. Então, precisa-se ter uma criticidade em relação a isso. Não achar que o Partido Liberal, não é, era liberal ao extremo, ou que o conservador era conservador ao extremo. Até o momento que convinha para ele, eles eram. Mas o momento, não é, que mexia com a questão econômica, com a questão da aristocracia rural brasileira, aí eles iam andar juntos. E isso fez com que Dom Pedro II, no início teve problemas, mas depois não. Depois ele conseguiu controlar essa relação política. Nós temos um problema aqui no início, que são as chamadas eleições do cacete. Não é? Nós temos os liberais, não é, apoiando esse golpe da maioridade, e Dom Pedro II vai também apoiar os liberais no início. E os liberais vão convocar esse ministério, não é? O ministério, e o primeiro, não tinha ainda um primeiro-ministro, mas o ministério foi convocado, Dom Pedro II vai convocar um ministério para isso, para eleições, para fazer as primeiras eleições dentro aí do parlamento. E vai ter muitos problemas, vão acontecer muitas coisas, e vai haver uma violência grande dentro do parlamento. Então, por isso nós chamamos eleições do cacete. E os conservadores vão acabar assumindo o poder. Por quê? Porque Dom Pedro II agora fica um pouco contra os liberais por esses problemas que aconteceram dentro da Assembleia, tá? Dentro do parlamento, e quem vai acabar assumindo o poder são os conservadores. Então, o primeiro-ministro, né, brasileiro vai ser ali no início um conservador. Tá? Então nós temos problemas no início, problemas que não vão acontecer depois. Por isso é importante falar aqui das fases, não é, da nossa política, dessa relação política no Brasil. Então nós temos aqui a primeira fase, que é a fase da consolidação, tá? Quando nós vamos ter esse problema aqui das eleições, não é? Muitos problemas relacionados a isso. Então os conservadores, não é? E o Partido Liberal, no início, tem os seus problemas, mas relacionados a poder, não é? Vamos lembrar disso. Então, um queria ter o poder em relação ao outro, queria ter acesso aí ao parlamento, então tem essa questão em primeiro plano. E depois nós vamos ter a fase da conciliação, que vai de 1850 até 1870. E o parlamentarismo às avessas vai vigorar muito aqui, porque Dom Pedro II vai conseguir controlar isso. Dom Pedro II não era apenas um representante do Estado, não é, como no parlamentarismo inglês. No parlamentarismo brasileiro ele também era um representante do governo, porque aqui tinha esse quarto poder, o chamado poder moderador, não é? Quando ele ia moderar e ele controlava, ele nomeava os ministros que ele queria. E a partir dessa fase, da fase da conciliação, não é, quando vai ser montado o chamado Ministério da Conciliação para isso, onde vão ter pessoas do Partido Liberal, ligadas ao Partido Liberal, e pessoas também ligadas ao Partido Conservador, não é, eles vão conseguir conciliar durante aí mais ou menos 20 anos. Dom Pedro II vai conseguir controlar essa política, porque ora nomeia um conservador como primeiro-ministro, ora ele vai nomear um liberal como primeiro-ministro e vai interferir nas eleições dentro do parlamento. Sabemos que muitas dessas eleições, não é, foram fraudes, não é, na maioria delas foram fraudes, porque a Assembleia votava em quem Dom Pedro II queria.
porque queriam manter o seu poder, tá, gente? Importante isso, o poder da aristocracia rural. E se o governo estava do lado deles, é claro que eles iam ter os privilégios, né, que sempre tiveram nessa relação. Lembrando, o Brasil era um país altamente escravocrata ainda, havia escravidão, não é, que era a base, tá, dessa relação econômica no Brasil, não é? E se a política ia bem, se eles começaram a entrar em acordos, é claro que também a economia, não é, tendia a ter mais avanços. E foi o que aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o café. E aí, ao final, nós temos o período de crise, não é? Que vai uma crise política de 1870 até 1889. Isso está relacionado à crise do escravismo no Brasil, que vai ser tema das nossas próximas aulas, a Guerra do Paraguai, que vai trazer uma crise muito grande, uma crise militar, uma crise com a Igreja Católica. Então, isso vai, não é? Nós temos muito pano para manga ainda para essas aulas que virão. Mas essa crise política aqui, não é? Todas essas influências vão trazer essa crise política e na hora certa a gente vai falar sobre isso. E aí nós temos aqui o poder moderador, não é? Moderando, controlando. Então eu fiz até uma balança aqui para ficar mais fácil da gente entender. A gente pode colocar aqui, tá, um L de liberal e aqui um C de conservador. Então nós temos aqui partidos, não é, que ora ou os liberais estão no poder ou os conservadores estão no poder. Então ele conseguiu controlar, ele trouxe essa balança política favorável, não é? Lembrando lá do absolutismo monárquico, do metalismo, não é apenas um exemplo que a gente pode usar, mas aqui uma balança política favorável naquele momento. Isso propiciou, não é, uma conciliação entre liberais e entre moderadores, que vai trazer ali naquele momento um certo equilíbrio para o parlamento, tá? E aí nós temos ao final aqui a última revolução desse período, né? Nós tivemos ideias de revolução, tivemos revoltas, né? Se a gente lembrar lá o que nós falamos na última aula, nós lembramos da farroupilha, da cabanagem, de tantas outras que aconteceram, não é? Essa foi a última revolta, tá, desse cunho, uma revolta social, a chamada Revolução Praieira em Pernambuco, em 1844, onde nós vamos ter problemas de famílias ligadas ao Partido Liberal, não é? Então vai ser uma briga de poderes dentro do próprio Partido Liberal. Tá? E aí, é claro que havia, por outro lado, um esquecimento muito grande daquela região, isso é histórico, nós já falamos sobre isso, havia uma miséria muito grande na região, por isso nós falamos aqui da questão social, não é? A região esquecida, nós sabemos que o café ele vai começar e vai iniciar o seu processo, principalmente no Rio de Janeiro e ali no Oeste Paulista, não é? No Vale do Paraíba também. Então nós temos essa relação, um esquecimento daquela região. Também monopólio do comércio por portugueses. Vejam, gente, não mudaram as estruturas econômicas do Brasil após a independência. Isso durou muito tempo. Não foi de uma hora para outra. Os portugueses ficaram aqui, vocês lembram-se disso, começaram a pressionar Dom Pedro I para declarar a independência foi declarada, porque eles tinham muitas posses ainda no Brasil e tinham muito essa relação ainda de colocar isso como um monopólio. Não é? Então eles tinham um monopólio do comércio, principalmente no norte, no nordeste brasileiro. E também essa briga pelo controle da política. Essa revolução, não é, ela vai ser abafada violentamente pelo governo de Dom Pedro II, pelo início, aí, pela formação daquele exército brasileiro, e essa foi a última tentativa de revolução, não é, chamada Revolução Praieira. Então, continuando a nossa aula, não é, os módulos aí 29 e 30, agora nós vamos falar especificamente da expansão cafeeira e a imigração europeia. Primeira fase, não é? Podemos chamar assim de primeira fase de imigração europeia, porque tivemos outras depois, lá no período republicano, não é? Com uma expansão maior. Pessoal, vamos fazer uma análise primeiro das motivações, não é? Do café no Brasil. Nós entramos agora no nosso quarto ciclo econômico. Nós temos o primeiro, só relembrando, pau-brasil, lá no início, na pré-colonização do Brasil. Temos o segundo, cana-de-açúcar. Depois nós temos a relação do ouro, não é? Da questão do metalismo, dos metais, o terceiro período no Brasil.
E agora o café vem com força, o café já tinha sido introduzido, não é? No primeiro reinado, o período regencial já vinha com essa expansão, mas é a partir do segundo reinado que o café vai ter um foco maior. Isso tem motivações, isso foi importante também para a política de Dom Pedro II, não é? Porque ele conseguiu controlar a política, isso tinha a ver também com a economia, não é? Com essa expansão cafeeira no Brasil. Mas entendam, o poder, não é, dos grandes cafeicultores é um poder que já vinha há muito tempo, né, de suas famílias que plantavam outras culturas, tá? Sempre o Brasil nessa relação da cultura muito da monocultura. E agora o Brasil vai apostar no café. Vai dar certo por um tempo. Nós sabemos que isso vai se alastrar até a Primeira República do Brasil. Vão haver momentos de crises, não é? Principalmente lá na Primeira República, mas o café vai trazer um certo equilíbrio econômico para o país. Isso foi importante para manter também o governo de Dom Pedro II, não é, por tanto tempo. Aconteceram crises? Aconteceram, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, que não aconteceram crises econômicas nesse meio tempo. Mas o café foi importante para edificar esse governo. Nós temos aqui a economia cafeeira, não é? Nascendo lá no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, nesse momento, não é? Principalmente, inicialmente falando. E quando nós falamos um pouquinho mais depois, a gente vai saber que isso vai ter proporções em Minas Gerais, não é? No Espírito Santo, em outros estados também. Mas, inicialmente falando da economia cafeeira, nós temos muito, não é? Muito focado aqui nessa região. Quais seriam as motivações para a evolução do café no Brasil, para a evolução dessa relação econômica no nosso país? Não é? Porque ela vai atender muito o mercado externo. Então nós temos em primeiro plano condições naturais, então já havia, não é, a terra roxa que era propícia, não é, para isso, nessa região, tá, para o plantio do café. Crescimento do consumo do café na Europa, isso vai trazer muitos benefícios para o Brasil. Antes o café, não é, vinha das Arábias apenas, mas agora o café vai ser produzido no mundo porque vai aumentar o consumo e o Brasil vai pegar carona também nessa alta produção, não é, do café por esse consumismo, né, por essa relação de consumo do café. Sem consumo, não é claro que não teria como aumentar também a produção do café no Brasil. Lei natural, não é? Aquela lei de oferta e demanda. Se a gente lembrar lá de Adam Smith, a gente vai lembrar sobre isso. Então, se tem muita oferta do produto e não tem gente para comprar, é claro que o preço vai cair, não é? Se tem pouca oferta do produto e tem muita gente para comprar, o preço vai subir. Então, tudo isso ajudou nessa relação. Temos também capitais necessários, não é? Que já vinham, não é, dessas famílias, já tinham um capital para ser investido, já tinham estrutura nas fazendas para investir nesse café. Então tudo isso, não é, já provinha aí das antigas lavouras e das antigas estruturas que eles já tinham também nessas fazendas. Então isso ajudou muito. E nós temos ao final aqui, claro, a escravidão, não é, que era a base nesse momento, infelizmente, não é, dessa relação econômica no nosso país. Mas chega um momento, não é, que a escravidão vai ter uma crise. O que a gente fala na relação aí de crise, tá? Para ampliação da lavoura do café, da produção do café, e aquilo estava trazendo realmente lucros, né, para esses cafeeiros que tinham muita influência naquele governo, vamos lembrar disso também, não é? A do Partido Conservador, do Partido Liberal, eles precisavam de mais mão de obra. Mas havia um problema grande, não é? E esse problema eu vou apenas dar um contexto agora. Na aula de escravismo, da crise do escravismo no Brasil, a gente vai falar mais relacionado a essas leis que foram surgindo, não é, para acabar a escravidão no Brasil. Vocês lembram daquela relação que Dom João VI tinha com a Inglaterra. Ele vai assinar, não é, o Tratado de Amizade, então vários tratados relacionados a isso. E uma das cláusulas, não é, até exercício que nós explicamos na última aula, nós lembramos que era que o Brasil tinha que acabar gradativamente com a escravidão, começando pelo fim do tráfico de escravos africanos, não é, de pessoas africanas que vinham para ser escravizadas no Brasil. Porque a Inglaterra queria mais mercado consumidor, é verdade, também isso, não é? Mas o Brasil tem essa relação. O fim da escravidão vai ser só no final mesmo, em 1888, um ano antes de acabar o segundo reinado,
Mas já havia uma crise a partir de 1845, 1850. Em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, não é? Que vai proibir o tráfico de escravos africanos no Brasil. Nós temos uma carta, uma lei da Inglaterra, não é? Antes disso, que como o Brasil não atendia o que tinha sido combinado, o que tinha sido acordado, a Inglaterra ia começar a confiscar esses navios, não é? A Marinha Inglesa ia fazer isso, proibindo o tráfico no mar. Isso aconteceu muito, muitos navios que vinham lá da África para o Brasil foram apreendidos pela Inglaterra. Isso vai trazer uma crise do escravismo, vai trazer uma crise nessa relação do trabalho, da mão de obra. Então, esses cafeicultores vão ter que buscar em outros lugares mão de obra para o trabalho. Pessoal, infelizmente também nós temos a ideia aí do embranquecimento. O que era essa ideia? De que trazendo pessoas brancas europeias para o Brasil ia ter uma evolução, tá? Isso infelizmente era uma ideia desses partidos, desses que estavam no poder, ia trazer uma evolução social para o Brasil, uma evolução cultural para o Brasil. Então tinha-se essa ideia também, e isso ajudou para que o Brasil começasse a investir na imigração europeia, o que nós temos aqui, tá? E também, quando nós falamos de imigração europeia, nós lembramos que os europeus que vieram para cá, não é? E que por muitas vezes são colocados aí como pessoas, não é? Que tinham mais poder ou que tinham mais acesso à cultura, não é? Vamos lembrar que eles, na verdade, não tinham poder nenhum no país deles, não é? Estavam numa crise econômica muito grande, numa crise social muito grande na Europa, principalmente relacionada às unificações, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, não é? Onde essas pessoas acabaram ficando também na miséria. Então os europeus que vieram para cá não eram os europeus lá nobres, não é? Que tinham, de certa forma, acesso àqueles bens europeus, não. São os europeus pobres, não é? Miseráveis, que já não tinham mais como sobreviver, acabaram aceitando algumas propostas no Brasil, nesse início, não é? A gente vai falar dessas propostas daqui a pouco, para virem para cá trabalhar. Então, essa ideia da mão de obra começa e o Brasil vai investir aqui em dois sistemas inicialmente. Então, nós temos dois sistemas de imigração e de trabalho aqui dos italianos, dos alemães, não é? De outros também, de pessoas de outros países que vieram para cá e fizeram, né? Se a gente voltar um pouquinho a visão para a sociologia, fizeram a miscigenação da nossa cultura, e é tão importante também, não é? A cultura africana, a cultura europeia, a cultura indígena, tudo isso trouxe uma nova cultura para nós que tem que ser muito valorizada. Nós temos aqui dois sistemas, gente, o sistema de parceria e o sistema de colonato. Qual era o sistema de parceria? Então o governo brasileiro fazia uma proposta, não é? Para quem quisesse vir para cá, pagava as passagens para essas pessoas, italianos, alemães, para que eles viessem para cá, e era prometido para eles aqui um sistema de parceria, não é? Um sistema onde o colono, eles chamavam essas pessoas de colono que vinham para essas fazendas, ele ia dividir os lucros e os prejuízos, tá? Com o dono da fazenda. Mas é claro que o dono da fazenda sempre tinha, de certa forma, vamos dizer assim, um avanço econômico em relação a eles. Porque eles dependiam, quando eles chegavam aqui, eles não tinham plantado nada ainda, não é? Eles não tinham lucro nenhum em relação ao que eles tinham plantado, então eles tiveram que fazer o quê? Fazer empréstimos, principalmente empréstimos relacionados a alimentos, né, dentro da fazenda, para construir ali suas primeiras estruturas, né, para que eles pudessem plantar o que comer. Então eles foram se endividando cada vez mais com esses donos, né, dessas fazendas, e isso acabou não dando certo. Então, esse sistema de parceria que começa em 1847, ele é um fracasso. E havia também, não é? Claro que isso não era um fato, não é? Algo que tinha realmente sido oferecido pelo governo brasileiro, mas havia-se ali um murmúrio de que eles teriam um pedaço de terra, eles ganhariam um pedaço de terra. Então havia esse debate, né, entre os políticos brasileiros. Então isso era meio que uma promessa, não uma promessa oficial, mas uma promessa que tinha sido feita para eles, eles tinham esperança em relação a isso. Isso também não aconteceu,
Porque nós temos essa lei aqui, ó, a Lei de Terras de 1850. Nenhuma terra mais poderia ser doada a partir de 1850. Então essa Lei de Terras, só comprada. É claro que eles não tinham, não é, capital para comprar isso, tinha acabado de chegar, não é, viviam num sistema, aqui nesse sistema de parceria, quase que um sistema de escravidão. Tanto que a Itália, por exemplo, durante um tempo até proibiu italianos de virem para o Brasil. Não é? Começou a veicular, não é, cartas de proteção aos italianos para que eles não viessem ao Brasil, porque o sistema aqui era praticamente um sistema de escravidão. E nós temos o segundo sistema, tá? Aí já vai mudar, não é mais esse sistema de parceria que fracassou, o sistema ali muito parecido com a escravidão, não é, de autoendividamento. O sistema de colonato, a gente pode chamar também, como está aí na apostila de vocês, no sistema do trabalho assalariado. Agora eles vinham com garantias, tá? A partir de 1870. Lembramos que o ano aqui tem muito a ver com a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, não é? Guerras acontecendo a todo momento naquela região. Então eles começam a sair de lá e vêm, não é, para buscar aí novos horizontes aqui na América. Então nós temos aqui o trabalho familiar, como era lá na parceria, mesma coisa, não é? Esse é o segundo sistema introduzido, mas aqui eles têm o apoio de São Paulo. São Paulo, o governo de São Paulo vai financiar a vinda deles. O governo de São Paulo vai garantir que eles já têm um trabalho, não é, nessas fazendas e vai pagar um salário fixo por ano para eles, mais comissão da produção de cada família, tá? Então isso acabou dando mais certo, deu mais certo, porque eles tinham um salário fixo por ano, tinham como sobreviver, tinham um pedaço de terra para poder plantar, não é? Que era do grande fazendeiro, do latifundiário, mas ele cedia aquele espaço para que eles pudessem plantar e pelo menos subsistir, não é? Ter o alimento para subsistência, até que eles tivessem o lucro aí do café. E também, não é, nós temos essa relação desse trabalho familiar e isso vai gerar uma questão cultural também, uma questão nascente cultural no Brasil. Esse sistema, né, nascente cultural europeia no Brasil, esse sistema de colonato deu muito certo, não é? Acabou dando muito certo naquele momento. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido a aula, não é? Estamos aí, qualquer coisa, mandem as dúvidas e continuem estudando em casa. Muito obrigado.